Olá pessoal, eu sou o Sanderson Virgulino e esse é o Escola de Vilões. Um jogo para 2 a 6 jogadores, um tempo médio de 30 minutos. E nesse jogo, os jogadores são capangas de um famoso vilão chamado Black Hat, e eles querem surpreender seu mestre tornando-se tão conhecidos quanto ele. Por acaso, eles encontram um manual do curso de vilões e decidem que irão atrás dos seus sonhos, desbravando a cidade para fazer suas maldades, cumprindo seus objetivos e para impressionar o mestre. O objetivo do jogo é juntar mais pontos de coragem e se destacar entre os capangas, se tornando a promessa de um grande vilão. Agora eu vou mostrar um pouco das regras e a gente vai começar com a preparação. No início do jogo, cada jogador vai escolher o seu capanga e a partir daí ele vai receber o set de cartas daquele capanga, pegando ali o número de cartas igual ao número de jogadores mais um. Isso quer dizer que as excedentes ele vai descartar. Então a gente vai simular uma partida aqui com 4 jogadores. Então a gente vai pegar a carta de número 1, 2, 3, 4, 5 e a carta também, uma carta especial. As cartas 6 e 7 a gente vai tirar do jogo. A gente vai fazer isso para todos os outros jogadores. Ainda na preparação, cada jogador ele vai receber uma carta de dispositivo e 3 cartas de objetivo. Aí, dentre essas 3 cartas, ele vai precisar escolher 2 para ficar com ele e uma que vai retornar para o baralho de compras. A gente vai colocar ela no fundo do baralho. Para terminar, cada jogador vai receber a sua cartinha de ajuda. Em resumo, cada jogador vai ter 2 cartas de missão, uma carta de dispositivo e as suas cartas de seleção, de acordo com a quantidade de jogadores mais um, mais a carta especial. Agora a gente vai ver como a rodada funciona. No início de cada rodada, a gente vai repor as cartas da cidade, que ficam aqui do lado do nosso baralho de compras, com um número de cartas igual ao número de jogadores mais um. A gente coloca aqui 1, 2, 3, 4, 5, porque a gente está jogando em 4 jogadores. Agora, o jogador vai escolher simultaneamente, dentre as cartas de seleção que ele tem, o número correspondente à carta da cidade que ele quer pegar. Note que as cartas elas vão de 1 até 5, sempre contando a partir do baralho principal. Então, após escolher, o jogador vai colocar na sua frente virada para baixo a carta de seleção. Quando todos já tiverem baixado suas cartas, é só revelar e colocar as cartas no embaixo aqui dos números correspondentes. Feito isso, é só recolher as cartas correspondentes e trazer para frente da sua mesa. No final da rodada, os jogadores ainda podem realizar a carta de missão, caso eles consigam os ícones necessários para realizar ela. O jogador ele só pode realizar uma missão por rodada. Então, agora vamos passar para a próxima rodada. A gente repõe aqui as cartas da cidade, revelando mais cartas para poder completar. E aí, novamente, os jogadores vão simultaneamente escolher as cartas que eles desejam. Repetimos o processo, revelando as cartas dos jogadores. E colocamos embaixo dos locais correspondentes.
Nesse caso, os jogadores estão pegando cartas de herói. As cartas de heróis, elas possuem alguns efeitos. E sempre que elas são pegas pelo jogador, aquele jogador vai realizar o efeito daquela carta. No caso, essa carta, quando ele pega essa carta, ele deve descartar outra carta da mesa dele. O próximo jogador pegou uma outra carta de herói. Quando ele pega essa carta, ele deve pegar uma carta do baralho da cidade, ali do topo do baralho, e colocar na frente dele. Já os outros dois, eles colocaram o mesmo número. Isso quer dizer que os capangas se atrapalham e a carta ali da cidade, ela foge. Então a gente coloca ela no descarte. Nenhum dos dois consegue realizar a sua ação, porém eles têm tempo suficiente para pegar os seus dispositivos no seu covil. E agora eles vão poder ter uma carta de dispositivo para utilizar na sua próxima rodada. Mais uma vez, no final da rodada, caso você tenha uma carta de objetivo que possa ser completada, você pode baixar ela e colocar ali na sua frente. Essas cartas, elas não podem mais ser utilizadas. E o jogo vai decorrer até que um dos jogadores consiga realizar pelo menos 3 missões. E aí a gente vai parar o jogo, esse foi o final. E resta agora a gente contar os pontos para ver quem foi o grande vencedor. E a pontuação, ela é dada pelos ícones de pontuação que ficam na parte de baixo de cada carta. Tanto as cartas de objetivo quanto as cartas comuns da cidade, elas possuem esse ícone. E basta só somar essa pontuação para descobrir quem é o vencedor. Algumas explicações sobre as cartas é que, bom, o dispositivo, ele é uma carta que ele ganha o desempate. Ele é jogado junto com a carta de seleção e ele faz com que, caso você jogue essa carta de seleção junto com o dispositivo, ele ganhe qualquer empate na mesa. Porém, empates contra outros dispositivos se anulam e é como se fosse uma jogada normal sem dispositivo. Porém, você ainda recebe o dispositivo e ele vem para sua frente. E aí você vai poder utilizar ela para completar as missões e para pontuar também no fim do jogo. Uma outra coisa que é importante frisar é que a ordem do acontecimento dos efeitos acontece sempre da esquerda para a direita, de acordo com a numeração das cartas. Então vai acontecer primeiro o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, dependendo da quantidade de jogadores. Bom, e esse foi o Escola de Vilões. Mais detalhes sobre o jogo a gente também tem no manual, que vai descrever cada um dos efeitos e cada uma das cartas separadamente.